Hermenêutica é tido como filosofia da interpretação, sendo associada ao deus Hermes, por isso hermenêutica, que traduzia tudo o que a mente humana não compreendesse, sendo chamado de Deus intérprete. Então, hermenêutica é uma matéria, no meu ponto de vista, uma das mais importantes. Sim, que todas são importantes, mas a hermenêutica é uma das mais importantes, porque através da hermenêutica você vai desenvolver todas as outras matérias, principalmente bíblica, de uma maneira bem mais sossegada e tranquila, se você conseguir fazer uma boa hermenêutica. Na hermenêutica nós temos a exegese e a eisegese, que na realidade a hermenêutica a gente fala que é interpretação bíblica, mas a interpretação na realidade é a exegese. O que é uma exegese? Exegese é nós pegarmos o que o autor quis escrever lá e então, e trazermos à luz das escrituras, com fidelidade, sem mudar nada. Então nós temos que trazer fiel e digno tudo que foi escrito lá e então para aquele povo. Então, a fidelidade. Para depois, na homilética, nós trazermos para os nossos dias. E a exegese não é nada mais do que eu pegar algo que não existe no texto e injetar no texto. Exegese é algo que tem que se fazer com muito cuidado. Você tem que ser um hermeneuta bem habilidoso para você poder fazer isso. Porque senão, muitas vezes, a pessoa faz uma exegese, ou seja, injeta algo no texto que muda todo o contexto e cria uma heresia. Então, se a pessoa for fazer uma exegese, tem que ser algo que não mude o contexto do texto. Só abre a mente para nós entendermos na realidade de hoje. É algo assim um pouquinho complicado. Porque para nós fazermos uma boa hermenêutica, a gente tem que estar apto a ser um bom exegeta. E isso aí, ainda esse ano, você vai trabalhar. Se você, quando for fazer essa matéria, não se sobressair nessa matéria, não se esforçar, não estudar realmente, você vai ter dificuldade em outras matérias, principalmente em homilética. Porque não tem como você preparar um texto para uma pregação se você não sabe fazer uma boa exegese. Eu dou aula de homilética, e eu sinto a dificuldade das pessoas mais na interpretação para fazer esboço do que para pôr em prática para pregar. Porque para a gente pregar, para a gente fazer uma oratória, não está dando tanto, a gente ensina, a oratória a gente ensina, mas a interpretação, por mais que se ensine, se torna um pouquinho complicado porque depende de muito estudo. Você, para ser um bom teólogo, tem que ser um bom leitor. Eu não sei quantos livros você lê por mês, mas leia. Leia a Bíblia, leia bons livros, leia. Você tem que ser um bom leitor para você ser um bom intérprete. Porque interpretação, quando você está lendo, você está trabalhando já a interpretação. Então, isso aqui vai depender única e exclusivamente de você, caro aluno. Não tem como o professor pegar você e colocar o livro em você. Você tem que ler. Você tem que ler porque no terceiro ano você vai passar para o TCC. E que sem a leitura, como que você vai fazer um bom TCC? Leitura é primordial na vida de um teólogo. Não tem como você ser um bom teólogo se você não lê.
Você já viu um pastor, quando ele prega, e ele traz riquezas de conhecimento? Você vê que o camarada estuda, o camarada tem conhecimento, você ouve e tem prazer de ouvir e quer ouvir mais. Diferente daquele que tem um conhecimento curto, que ele vai até ali e ali ele para, porque ele não expandiu o conhecimento. Fazer as coisas para Deus requer também estudo. Olha como Martim Lutero estudava. Olha como Paulo estudava. Olha como o povo judeus, até hoje, eles trabalham. Eu acho tão interessante quando eu olho para Suzanne Wesley. Ela teve muitos filhos, não me recordo agora se é 29 ou quantos filhos ela teve. E ela, quando o filho dela fazia 6 anos, a primeira coisa que ela fazia é dava uma Bíblia. E ali ela começava a ensinar seu filho a ler. E dizia que naquela casa não se ouvia barulho de criança. Era uma mulher que motivava os filhos à leitura, ao estudo. E olha os filhos dela, João Wesley. Um homem que fez grandes coisas, vocês vão estudar em história da igreja. Se muitos já não estudaram, porque vocês já têm que ter conhecimento de muitos teólogos, viu? Concepções teológicas. Existem teocentrismo, monoteísmo e politeísmo. São 3 termos de origem grega que estudaremos essas concepções teológicas. Teocentrismo, theos, Deus. Kentros, centro. Deus no centro de tudo. Foi criado por Ele mesmo. O que nós temos que entender que Deus é eterno. Não sei se você sabe, você não é eterno. Eu não sou eterna. Uau, que heresia! Não, nós não somos eternos. Eterno é tudo aquilo que não foi criado e não morre. Isso é Deus. Nós somos infinitos. Infinitos é tudo aquilo que foi criado, mas não morre. Então Deus é eterno e nós, criaturas de Deus, somos infinitas. Também não morremos. Nós não temos fim. Mas isso aí fica para a escatologia. Você está me vendo aqui, tem a Gerlene aqui, essa casa na qual eu estou vai para o Queber, mas a Gerlene, a verdadeira Gerlene, vai com o Pai. Então, essa aqui não tem fim. Então, por isso que nós temos que levar as coisas de Deus muito a sério. Porque existe nos esperando um céu ou um inferno. A nossa atitude de aceitarmos a Jesus e vivermos com Jesus dignamente, com convicção em sua palavra, ou não aceitarmos a Jesus e rejeitarmos o seu sacrifício. Céu ou inferno se escolhe aqui, para onde a Gerlene vai. Mas em escatologia a gente vai ver isso aí. Em Isaías 46, 9 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade. Quem sou eu? Deus, não há outro Deus semelhante a mim. Eu sou o que eu sou, disse Deus. Então, Deus é o que Ele é. Com Deus não se discute. Com Deus a gente pode até questionar. A gente pode até numa conversa com Deus, numa oração, falar: Deus, eu não entendo. Você tem essa intimidade, essa liberdade. Mas Ele é o único Deus. Ele é o único Deus que nos entende.
Ele é o único Deus que quando a nossa fé está sucumbindo, Ele continua ali. Eu acho lindo aquela passagem de Pedro, quando eu vejo que Pedro olha para Jesus e fala, Senhor, se és tu mesmo, faz-me ir contigo. Jesus diz, vem. E Pedro, no impulso da fé, ele pega e vai andando as águas. Mas de repente ele olha e vê a situação. E quando ele vê a situação, a fé se abala e ele afunda. E é tão lindo que quando ele afunda, que a fé dele acaba, o amor lhe estende a mão e puxa para cima. Jesus traz ele de volta. Então nós estamos cercados de um Deus que é amor. Então não tem por que a gente tremer na base. Deus é tudo. Em todo o tempo Ele é tudo. Monoteísmo. Monos, único, tel, Deus. Caracteriza um sistema religioso que admite um só Deus. Politeísmo. Poli, muitos, teos, Deus. É a crença na existência de muitos deuses. Desde o começo, existia muitos deuses, e foram criando-se deuses e deuses para tudo. E tem Deus para todo tipo, para todo gosto, para todo tipo de que você possa imaginar. E você, acredite se quiser, até no meio cristão, existem muitos deuses. Quando eu falo cristão, lógico, eu não posso dizer que a Igreja Católica não é uma igreja cristã, ela acredita em Cristo. Não é uma igreja crente, ela crê. Não é uma igreja evangélica, ela prega o evangelho. Mas eu estou falando agora na igreja protestante. Até no meio da igreja protestante existem deuses diferentes. Existem, então se criando deuses de pessoas, estão se criando deuses diferentes. Porque é interessante que até os anos 80, 90, começou a mudar drasticamente os estilos de pregações. Começou quando entrou a teologia da prosperidade, mudou drasticamente o estilo de pregação, e isso foi envolvendo a igreja lentamente, que está muito difícil da gente tirar essa teia que foi envolvida a igreja. E eu começo a ouvir muitos louvores, e a gente fala que tudo é para Deus, louvor é para louvar a Deus. Mas tem vezes que a gente vai pregar em algumas igrejas e ouve o louvor que tem que ser para adoração, que é elogio a Deus, é para o ego do homem, é para engrandecer o homem. E eu fico imaginando como isso sobe as narinas de Deus. Como o louvor de hoje. Então, por isso, gente, tudo o que está se passando é para nós rever a nossa situação. Mas Deus está na posição de Deus. Ele não mudou. O mesmo Deus que formou o Éden é o mesmo Deus que nós hoje estamos estudando, estamos vendo, estamos conhecendo, estamos tendo a intimidade com Ele. Não tem como Ele mudar, Ele é o único. Os três principais segmentos religiosos, monoteísmo, cristianismo, judaísmo e o Islã, então os três principais segmentos monoteístas. O que é monoteísta? Que crê em um único Deus. Então esses três segmentos é cristianismo, judaísmo e o Islã.
são os únicos que têm religiões escriturísticas. Então, são os únicos baseados em religiões escriturísticas, que vocês vão ver isso aí mais para frente também, vão ter uma matéria específica para trabalhar com isso. Então, é uma matéria que vai basear bem vocês, que vai fazer vocês entender o que é o Islã, quando surgiu o Islã, em 600 e alguma coisa, 628, se eu não me engano. Por que surgiu, veio da onde, como veio, o porquê que veio. Daí vocês vão voltar lá para Abraão. Então, tudo isso aí vocês vão trabalhar também. Nada vai ficar pela metade. Vocês veem que eu estou falando, estou contando algo, mas eu não vou a fundo, porque o objetivo não é eu ir a fundo. O objetivo é o interesse de vocês querer conhecer e ir a fundo com as outras matérias que vêm. Simbologia do Antigo Testamento. Simbologia do Antigo Testamento é tipo e antítipo. Alguém já ouviu falar disso aí? Tipo é onde vem aprofundar-se muitos assuntos da teologia. Tipo são figuras que Deus utiliza ao longo da história para revelar acontecimentos futuros. Então, tipos são figuras que Deus utiliza para revelar acontecimentos futuros. Eu peguei um exemplo aqui de José. José é um exemplo assim bem típico assim, e é um dos que eu gosto bastante, porque a gente olha ali, José era o filho amado do seu pai. Jesus é o filho amado de Deus. Eis o meu filho amado em quem me comprazo. José foi vendido pelos seus irmãos. Jesus, da mesma forma, foi vendido pelos seus irmãos. José ficou 3 dias na cisterna. Jesus ficou 3 dias no Hades, ou no Seol, ou no inferno. Então, quando Jesus veio, Jesus confirmou todo o sofrimento de José. Em Jesus foi confirmado. E José, quando os seus irmãos vieram, bem lá no finalzinho da história, que vocês também vão passar por toda a história de José e história de Israel, bem no finalzinho ali da história, que teve aquela fome, e os irmãos de José vieram ao encontro, e os irmãos falaram assim, José, nós fizemos tudo com você, você nos perdoa? José disse assim, tudo o que aconteceu foi para que eu salvasse vocês agora, livrasse vocês da fome. Tudo o que aconteceu com Jesus naquela cruz foi para que ele nos livrasse do inferno. Foi para que ele nos tirasse do lamaçal de pecado. Então, olha para você ver como José é um tipo de Jesus. E Jesus é um antítipo de José. Ou seja, foi confirmado Jesus em José. Aí vocês vão ver nessa matéria a arca, o que a arca significa, aonde ela foi confirmada, o que tem ainda para ser confirmado. Isso se usa muito em hermenêutica. Os pregadores usam muito em homilética. Então, são algo que vocês vão aprender também. Depois, quando chega o segundo ano, eu não leciono matéria nenhuma no segundo ano. Mas segundo ano é só Bíblia. É Bíblia do começo ao fim. Então, segundo ano é uma matéria assim que é Bíblia, Bíblia, Bíblia. E no segundo ano, vocês vão trabalhar com a biografia de Jesus. Vocês terão a matéria Teologia do Novo Testamento, a matéria do Evangelhos, onde vocês vão explorar bastante a biografia de Jesus.
Entra no segundo ano também Atos dos Apóstolos, Epístolas Paulinas, Epístolas Gerais, Hebreus. Ou seja, Bíblia pura. Agora nós vamos falar um pouquinho da igreja primitiva. Interessante que nós vamos pegar lá em Atos. Eu quero que você, caro aluno, me acompanhe. Pode ser na apostila ou pode ser na Bíblia. Na Bíblia é até melhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dita essas palavras, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e numa nuvem encobriu os seus olhos. E estando eles com os olhos fitos aos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de brancos se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varão galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo que viste subir. Então aqui Jesus fez a promessa. Foi as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos, e Jesus pediu para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder do Espírito Santo. E eles foram para Jerusalém, ficaram ali, até que eles foram revestidos do Espírito Santo. Aqui no capítulo 2, cumpriu-se a promessa e iniciou-se a igreja primitiva. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E de repente distribuiu entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Aqui se deu o início da igreja primitiva.